Fala galera, beleza? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha na frente 3, né? Até agora a gente já viu a frente 2. E vamos abordar a equação de Clapeyron. Então, tetra 1 aí, frente 3, aulas 7 e 8, página 642 em diante. E quando a gente vai trabalhar com a equação de Clapeyron, vamos lembrar que a gente já abordou isso aqui em sala, né? Já fez os exercícios, fez tudo aí, eu só estou pegando aqui para corrigir mesmo as questões. Então, a gente está trabalhando com a quantificação dos gases. Resultado, eu vou trabalhar numa condição, lembra que a gente falou aí da CNTP, condição normal de temperatura e pressão, onde eu vou ter uma pressão de 1 atm e uma temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, e uma condição ambiente, onde eu tenho uma pressão de 1 atm e uma temperatura de 25 graus Celsius ou aí 298 Kelvin. O que é legal de você prestar atenção aqui é justamente a associação que você tem em relação aos valores, né? E principalmente ao volume molar aqui, ó. Então lembra lá que a gente falou, né, que um mol de moléculas de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Tranquilo isso? Outra coisa importante, lembra que é nesse módulo aqui que a gente viu o valor do R, da constante universal dos gases. Então a gente consegue perceber aí que nós temos que o R, a constante é 0,082 atm por litro por mol por Kelvin. Na verdade, atm vezes litro, né? Por mol vezes Kelvin. Tranquilo? Vamos avançar então. E o que é essa equação de Clapeyron então? É aquela nossa velha equação, né? Você já abordou ela aí comigo, do padre voador. Lembra aí, né? Que padre voador não retorna à Terra. Então, se você quiser deixar mais bonitinho, principalmente em momentos aí de crise, por vocês nunca rezei tanto. Também tá valendo. Tá? Ou o nosso bom e velho padrinho aí, voador, né? Ô, genialidade. Vamos lá, voltando aí. O que a gente tem na equação de Clapeyron? Pressão, normalmente usada em atm, mas nós podemos usar em milímetros de mercúrio também. Volume, a gente vai usar em litro, porque o R ele vai pedir em litro. Tá? Quem vai definir para você as grandezas, principalmente da pressão, próprio volume, é o R. Olha só, como o R está em atm, o 0082, a pressão está em atm, é litro sempre. Então vou usar o volume em litro. O número de mol é mol, né, que é a massa comum ou a massa da substância que você tem sobre a massa molar. E a temperatura obrigatoriamente em Kelvin. Lembra, gente, eu não posso usar em graus Celsius, eu não posso utilizar em Fahrenheit. Eu sou obrigado a usar em Kelvin. Como é que eu passo de graus Celsius para Kelvin? Lembra, né? Para você passar, aí você vai somar 273. Tranquilo? Vamos em frente. Eu posso pegar a equação do PV igual a NRT, aplicar essa ideia do número de mol e transformar ela em PV igual a M, massa, sobre massa molar vezes RT. Cara, olha para essa aqui, porque isso aqui vai ser bastante útil para a gente nas nossas próximas, nos nossos próximos slides aí. Tá? Vocês vão ver que no material aqui na videoaula, eu resolvi as questões para a gente, todas elas usando a fórmula, para tentar acelerar um pouquinho o teu processo. Afinal, a gente já usou essa aqui, né, o PV igual a RT, então a gente vai pensar agora nessa aqui, beleza? Vamos em frente. A gente também falou em relação ao princípio de Avogadro. Qual que é a ideia do princípio de Avogadro? Os gases nas mesmas condições de pressão e temperatura, quando ocuparem o mesmo volume, possuem o mesmo número de moléculas. Na prática, algo que você viu lá na frente 2, né? Não interessa quem é a substância, não interessa quem é o gás. Se é gás carbônico, se é gás oxigênio, se é gás nitrogênio. Desde que eu tenha a mesma condição de temperatura e pressão, se ele ocupa o mesmo volume, obrigatoriamente eu tenho o mesmo número de moléculas. Mais ou menos como a ideia que eu tenho aqui. Ó. 2 gramas de gás de hidrogênio, eu tenho 1 mol de hidrogênio. Ocupa 22,4 litros na CNTP. Assim como 71 gramas de gás cloro ocupam 22,4 litros, porque eu também tenho 1 mol. Isso vem, o princípio do Avogadro, essa ideia de volumes iguais terem o mesmo número de moléculas, ou o mesmo número de moléculas ocuparem o mesmo volume, as mesmas condições de temperatura e pressão, dessa generalização aqui. Ó. Se eu fizer a razão entre o número de moléculas do gás A e do gás B, olha só, PV igual a nRT para o gás A, PV igual a nRT para o gás B. Pressão está igual, volume está igual, o R é constante e a temperatura está igual, eu tenho que Na sobre NB. 1 é igual a Na sobre NB. O NB passa para cá, então Na é igual a NB. Resultado, eu posso dizer que o número de mol é igual. Vamos em frente.
Depois que eu sei isso, eu vou dar uma olhada nas questões. Então, lembrando, né, galera? Essa aula vai ficar bem rapidinha, porque é a ideia de a gente só olhar os exercícios que nós já fizemos em sala. Lembrando que é para salientar aí e reforçar o conteúdo para quem perdeu, faltou, qualquer coisa do tipo. Então, um cilindro de 8,2 litros de capacidade contém 320 gramas de gás oxigênio a 27 graus Celsius. Um estudante abre a válvula do cilindro, deixando escapar o gás até que a pressão seja reduzida para 7,5 atm. Supondo-se que a temperatura permaneça constante, a pressão inicial no cilindro e a massa de gás liberada são respectivamente. Galera, aqui a gente vai dividir em dois exercícios. Então eu vou começar com o exercício calculando a pressão inicial do meu cilindro. Para isso eu vou ver se eu tenho as grandezas fornecidas. Então, reparem que a gente tem algumas grandezas que foram fornecidas. Por exemplo, a pressão eu quero saber. O volume eu recebi, está aqui, 8,2 litros. Já a massa também foi fornecida, 320 gramas de gás oxigênio. A massa molar, eu posso calcular, como ele me falou que é gás oxigênio, eu sei que é 32. O R eu sei que é tabelado, o 0082, e a temperatura está em graus Celsius, 27. Se eu somar 273, eu tenho os 300 Kelvin. Portanto, substituindo esses valores aqui, o 8,2, o 320, o 32 da massa molar e o 300 aqui da temperatura, eu chego a uma pressão de 30 atm. Quer dizer, eu tinha inicialmente uma pressão de 30 atm. Agora, o cilindro foi aberto e a pressão caiu para 7,5. Qual foi a massa que saiu? O que eu posso fazer aqui? Eu posso aplicar de novo a mesma ideia, só que eu vou encontrar a massa aqui. Reparem que antes eu pus o 320, agora eu vou encontrar a massa, que exerce uma pressão de 7,5, num volume constante, numa temperatura constante, o mesmo R e a massa molar igual. Eu achei 80 gramas. O legal aqui é saber o que significam esses 80 gramas. Lembra que esses 80 gramas são a massa que permanece dentro do cilindro. Então, eu tenho dentro do cilindro 80 gramas, por isso a pressão continua sendo de 7,5 atm. O que eu vou fazer então? Eu vou pensar que eu tinha 320 gramas, mantenho 80 dentro do meu sistema, ou seja, eu liberei 240 gramas. Tranquilo? Resposta para a gente então, item A. Tá ali o joinha para vocês no item A. Galera, resolvi de um jeito diferente de como eu fiz em sala, tá? Para tentar dar outra ideia, outra interpretação para vocês aí. O que a gente fez em sala, na real, foi só fazer essa conta aqui por regra de 3, né? 1 mol são 32 gramas, 320 gramas são x mol. E a gente achou 10 e nós usamos um 10 aqui no lugar. Dá na mesma, tá? Vamos em frente. Questão 2. Os frascos de spray usavam-se como propelentes compostos orgânicos conhecidos como clorofluorcarbonos. As substâncias mais empregadas eram o trifluorclorometano e o trifluorcloroetano. Tá? Então, o freon 12 e o freon 113. Num depósito abandonado, foi encontrado um cilindro supostamente contendo um desses dois gases. Identifique qual o gás presente no cilindro, que tinha um volume de 10 litros e a massa do gás que estava ali dentro era de 85 gramas, exercendo uma pressão de 2 atm quando a temperatura era de 27 graus Celsius. Então vamos pensar nisso. Como é que eu vou avaliar isso daqui? Tá? Eu vou parar para pensar agora em aplicar o PV igual a NRT de novo. Só que de novo eu tenho a massa aqui. Então eu posso aplicar de novo PV igual a M sobre Mzão, né, massa molar, RT. A ideia aqui é da mesma forma que eu mostrei antes para vocês. Se eu uso essa fórmula, eu vou substituir os valores. Pressão, eu tenho que são 2 atm. Volume, eu tenho, são 10 litros. Massa, eu tenho 85 gramas. Vou pensar em destacar aqui, olha só. Vou fazer a correspondência bonitinha. A pressão, eu tenho 2 atm. Volume, eu tenho 10 litros. A massa, eu tenho também
85 gramas. O R, eu lembro que ele é tabelado. É uma constante, então tem um valor fixo aí. Vou botar constante aqui melhor. Constante. Então tem um valor de constante aí. E a temperatura, eu recebi que a minha temperatura ela era de 27 graus Celsius. Então, se eu somar isso aqui, 273, eu vou ter 300 Kelvin. E eu posso pensar que eu tenho também o valor. Então, isso é uma coisa que é importante, você conseguir correlacionar as grandezas. Feito isso, eu troco então os valores. Está aqui, ó. O 2, o 10, tudo que a gente acabou de destacar. Substituindo os valores, eu vou achar o M maior. Esse está dividindo, passa para cá multiplicando. O 2 vezes 10 aqui vai passar dividindo. E eu vou chegar que a massa molar é de 104,5 gramas por mol. Achada a massa molar, eu preciso saber qual dos dois componentes eu tenho. Se é o trifluoroclorometano ou se é o trifluorocloroetano. O que eu vou fazer, gente? Eu vou calcular essas massas. Então, calculando a massa molar dos possíveis gases. A do trifluoroclorometano, uma vez o carbono, uma vez o cloro, 3 vezes o flúor, 104,5. A do trifluorocloroetano, 116,5. Aumentou 12 gramas porque aumentou um carbono. Portanto, aqui é trifluorocloroeteno, tá, gente? Desculpa. Falei etano 2 vezes. É eteno. As duas unidades de massa que aumentaram não fazem a correspondência, portanto, a correspondência está aqui. O meu gás correto é o CClF3, ou trifluoroclorometano. Tranquilo? Outra aí que a gente já tinha feito em sala. Vamos em frente. A 3 foi uma questão que vários de vocês me chamaram, me perguntaram aí enquanto a gente estava fazendo aquela aula de atividade, para entender o que estava acontecendo. Gente, primeira coisa, de novo, vamos ver o que nós temos. Vamos marcar as grandezas aí. Então, marcando as nossas grandezas, eu tenho 4 mol de nitroglicerina, que produzem 6 mais 12 mais 10 mais 7 mols de gases. Então, eu posso dizer que 4 mol produzem 18, 28, 35 mol de gases. Agora, foi feito um experimento com esses gases, ou quer saber o volume ocupado por eles, quando você utiliza 454 gramas de nitroglicerina. A primeira coisa, então, é ter uma lógica, agora que você já olhou para a reação, de 454 gramas de nitroglicerina. São quantos mols de nitroglicerina? Qual é o número de mol que eu tenho ali presente? Para poder determinar a relação que está aqui em cima. Para que eu possa usar essa relação aqui, ó, eu preciso saber quantos mols eu tenho de nitroglicerina. Aí eu vou calcular essa massa molar. Vou dizer que 1 mol de nitroglicerina, vou pegar aqui, ó, é 227 gramas. Então, se 227 gramas são 1 mol, 454 gramas são 2 mols. Posso, portanto, dizer que 4 mol forma 35, assim como 454 gramas, ou 2 mols, forma X. X vai dar 17,5 mol de gases. Reparem que eu citei, falei para fazer em mol e montei em gramas, para mostrar para vocês que são duas possibilidades distintas aí. 4 vezes 227, que é o 4 mol vezes a massa da nitroglicerina, e o 454, que é o que a gente tem aqui. Então, são produzidos 17,5 mol de gases. Bom, agora você tem o número de mol, tem a pressão, tem a temperatura. Faz o quê? PV igual a NRT. Então, substituindo a pressão por 1, o volume eu quero saber, o número de mol por 17,5. O R, 0,082, ele me deu aqui, ó. E a temperatura por 300, feita a minha substituição, eu vou chegar que o meu volume é de 430,5 litros. Tranquilinho? Então, alternativa C, correta aí. Beleza? Vamos em frente. Questão da FATEC. Uma questão bem bacana de fazer, bem interpretativa. 2 frascos de igual volume,
mantidos a mesma temperatura e pressão, contém respectivamente os gases X e Y. Espera aí, se tem igual volume, tem a mesma temperatura e tem a mesma pressão, significa que dentro desses frascos, obrigatoriamente, segundo o princípio de Avogadro, nós temos o mesmo número de mol de gases. Isso que a questão queria que você interpretasse. Era isso que era desejado, que você soubesse que ali dentro tinha o mesmo número de mol de gases. Vamos seguir. A massa do gás X é 0,34 gramas. A do gás Y é 0,48 gramas. Considerando que Y é o ozônio, o O3, o gás X é qual das alternativas? Bom, eu tenho o ozônio. Eu tenho a massa dele. Eu vou encontrar o número de mol de ozônio que ali está presente. Para isso, o número de mol de ozônio é igual a massa de ozônio, 0,48, pela massa molar dele, que é 48, 3 vezes 16. Então, eu tenho 0,01 mol de ozônio. Agora que eu tenho a massa do ozônio, eu posso saber que... Perdão, agora eu tenho o número de mol, né? Eu posso saber que dentro do outro frasco existe 0,01 mol, só que agora do gás X. Então, se 0,34 gramas são 0,01 mol, quantos gramas eu tenho em 1 mol do gás X? 34 gramas. Agora que eu sei que o meu X pesa 34 gramas, eu vou buscar encontrar qual dessas alternativas aqui, nitrogênio, gás carbônico, ácido sulfídrico, metano ou gás hidrogênio, que pesa 34 gramas por mol. Para isso, eu vou calcular as massas molares, e aqui são as contas. O nitrogênio, 2 vezes 14, 28 gramas por mol. O gás carbônico, 12, 1 vezes 12, né, o carbono vezes 12, mais 2 vezes 16, 44 gramas por mol. O ácido sulfídrico, 2 vezes 1, mais 1 vezes 32, 34 gramas por mol. E já o metano, 1 vezes 12 mais 4, 16, e o hidrogênio, 2 gramas. Portanto, quem confere a massa é o ácido sulfídrico e o nosso gabarito, letra C. Tranquilo? Bora para a próxima. Um frasco de 250 ml contém neônio a uma pressão de 0,65 atm. Um outro frasco de 450 ml contém argônio a uma pressão de 1,25 atm. Os gases são misturados a partir da abertura de uma válvula na conexão que liga os dois recipientes. Considerando o volume da conexão desprezível e ainda o sistema mantido a uma temperatura constante, a pressão final da mistura dos gases é aproximadamente quanto? Gente, eu desenhando uma tragédia, né? Mas vamos lá. Pensa que a ideia é que vocês têm um sistema que ele está assim, ó. Isso era para ser 2 cilindros, tá? Se eu fizer as mangueirinhas aqui vai parecer mais um rim, mas tudo bem. A gente tem aqui um cilindro, ele está fechado. E eu tenho de um lado dele o neônio e do outro lado o argônio. A letra já não é bonita no quadro aqui, então tá uma beleza, né? Aqui, ó. Tem o neônio e o argônio. Tá bom, né? Pela primeira letra já dá pra gente saber. Então, quando isso aqui for aberto, quando essa válvula aqui for retirada, esses gases vão, através de um processo conhecido como difusão, passar para os dois lados. Então, eles vão ocupar o recipiente todo. Agora, a temperatura foi mantida constante. Se a temperatura foi mantida constante, eu posso pensar que esse problema, na verdade, é uma isotérmica. E eu não preciso aplicar PV igual a NRT. Eu nem tenho como aplicar PV igual a NRT. Eu vou aplicar o quê? PVT pivotó. Ou PV pivô, porque eu não tenho a temperatura. Fazendo isso, então, o volume final vai ser a soma dos meus dois volumes, 700 ml, e eu vou aplicar o PV pivô para os dois gases. Para o neônio, pressão inicial do neônio, 0,65. O volume inicial dele, 250 ml. Pressão final, quero saber, volume final, o volume dos dois recipientes unidos, 700 ml. Substituo, a pressão final do neônio é de 0,23 atm. Faço a mesma coisa agora para o argônio. Substituindo os valores, 1,25 da pressão inicial, o volume inicial dele que era 450,
a pressão final eu quero saber e o volume final que era 700, eu chego a 0,80 atms. Toda vez que eu tiver mistura de gases, e isso é o tema do nosso próximo vídeo, a pressão total exercida no sistema é a soma das pressões parciais da pressão de cada um dos gases. Então a pressão total vai ser o 0,23 mais o 0,80, 1,03 atms, alternativa A. Belezinha? Bora pra frente. Galera, muito obrigado. Aí foi uma aula rapidinha, tá? Para tentar retirar qualquer problema que tenha ficado aí desses exercícios. Lembrando que isso aqui é tudo que a gente já viu. E pensando na atual situação, né? Duas dicas bem rápidas aí para vocês lembrarem de usar nas próximas semanas, né? Por favor, não esqueçam, não toque no rosto, tá? Tente evitar tocar no rosto, principalmente se você por acaso tiver que sair de casa ou algo do tipo. E lembra, né? Lava bem as mãos, mantenha as mãos limpas aí, principalmente se por acaso você tiver que coçar o rosto ou qualquer coisa do tipo. Gente, muito obrigado, até a próxima, um abraço.